continuar nossa aula sobre artistas e arte do Egito, né? Aula passada nós vimos um pouquinho sobre Cleópatra, né? Falei um pouco sobre a grande rainha do Egito, vimos como ela conseguiu chegar ao poder, só que o nosso intuito maior é a arte, né? Então nós temos que focar mais na arte, mas era legal aquela pincelada para a gente poder se situar melhor e ver a influência que Roma e Grécia tiveram sobre principalmente a arte no Egito. E hoje nós vamos tratar ali sobre uma artista contemporânea, né, que é nascida no Egito e faz alguns trabalhos bem legais, muito diferente do que a gente costuma ver por aí, tá? Mas bem interessante da mesma forma. Para isso, nós vamos direto para a página 18, tá? Página 18, nós já temos ali uma obra dessa artista que se chama Anna Bourguignon, tá? Vou falar um pouquinho sobre Ana, sobre ela, falar um pouquinho do processo criativo de Ana, um pouquinho sobre o processo criativo dela, e aí a gente vai tentar aí talvez, quem sabe, produzir alguma coisa bem parecido com o que ela faz, mesma técnica que ela utiliza ou alguma coisa nesse sentido, ok? Então vamos lá. Anna Bourguignon é uma pintora e desenhista com uma abordagem única, direta e pessoal. Ela nasceu no Cairo, no Egito, em 1946. Ela vive como nômade entre Cairo, Índia, Europa e outros novos destinos. Então, ela não tem uma residência fixa, ela gosta de sempre estar se movimentando, não gosta de ficar parada não. Ela estudou arte e música na Universidade Concórdia em Montreal e ciência política e econômica na Universidade Americana do Cairo. Durante muitos anos, durante suas viagens, ela desenvolveu uma série de desenhos coloridos e colagens de imagens, muitas vezes misturadas com texto, cheio de impressões que podem ser lidos como instantâneos ou descrições como tematicamente empacotados do estado do nosso mundo. Então o que ela faz? Ela viaja e durante suas viagens ela está sempre desenhando, sempre retratando alguma coisa que ela está vendo, que ela gosta, e tanto desenho quanto colagens, tá? Ela observa, gosta, faz. E ela adquiriu uma série desses desenhos, que nós veremos mais a seguir, tá? Mais pra frente no vídeo eu vou postar alguns desses desenhos que viraram obras de arte, tá? Mas o legal de entender é o processo criativo dela. Ela sempre está marcando, sempre está buscando coisas novas durante suas viagens. Então, durante a viagem dela, ela está desenhando, certo? Não esquece, durante a viagem, desenhando, registrando, por assim dizer. Em seus desenhos, colagens, livros e instalações, instalação é o seguinte, pessoal, instalação ela não é nem uma escultura, nem uma pintura. É como se você pudesse entrar na obra de arte e poder vê-la de dentro, de fora, por cima, por baixo. É como se fosse uma sala. Geralmente as instalações são feitas em salas, mas não é uma regra, pode ser feito em qualquer outro lugar, tá? Então, é uma sala onde está lá a temática, a sua obra, do jeito que você gostaria que ela fosse. E o espectador, eu que estou observando a obra, eu posso entrar, passar no meio dessa sala, observar os dois lados, olhar para cima, olhar para baixo, olhar a obra num todo, tá? Mas, mesmo assim, mesmo eu podendo observá-la de tantos ângulos, ela não é uma escultura tridimensional.
né? Ela é uma instalação, não é nenhuma pintura, nenhuma escultura, é uma instalação. Eu vou postar algumas fotos, talvez fique mais claro de entender. Eu vou preparar um vídeo específico só falando sobre instalação, porque eu sei que apenas eu falando aqui rapidinho, porque o nosso foco aqui é falar sobre Ana e não sobre as instalações. Eu sei que falar muito rápido vai acabar ainda trazendo inúmeras outras questões para vocês, e eu não quero enchê-los de informações que não vai ser utilizado nesse momento, tá? Mas eu trago um vídeo explicando bem certinho o que é uma instalação, certo? Continuando então. Ana cria narrativas espaciais que lhe permitem investigar o impacto das condições históricas, políticas e sociais no mundo contemporâneo. Ao traçar o surgimento de antigos canais de comércio, como as rotas de sal, ela traz à superfície os efeitos duradouros do colonialismo e da escravidão. Então, assim, as obras delas não são simples desenhos, né? Tem os retratos que ela faz, essa coisa de ficar gravando onde ela está viajando, onde ela está passando, mas dentro daquilo ela coloca algo para que as pessoas possam refletir, para que as pessoas pensem. Lembrando sempre, uma obra de arte, ela pode ser bonita, ela pode ser feia, mas o legal de tudo das obras de arte é que ela seja bela. A beleza de uma obra de arte é o significado, é o que ela transmite para a gente. É tudo aquilo que ela tem a nos oferecer, tá? Sempre lembrando disso. Ela pode ser bonita ou feia aos nossos olhos. Eu posso gostar, por exemplo, aqui a minha escultura. Aos meus olhos ela pode ser bonita, aos seus olhos ela pode ser feia. Essa aqui não tem nenhum significado belo, né? É apenas uma escultura de um personagem. Mas se ela tivesse algo, se ela estivesse trazendo um ensinamento a você, ela seria bela, mesmo sendo feia, mesmo você não gostando, esse ensinamento seria belo, traria algo para você, né? Uma mensagem, você seria, opa, tá falando, tá retratando, sei lá, um exemplo, tá? Tá retratando a fome no mundo. Ela é horrível, ela é feia, mas ela tem essa mensagem, ela retrata, ela mostra a fome das pessoas pelo mundo. Então, o que está escondido, e se essa mensagem seria bela, ok? Não esqueçam nunca. Então, Ana faz isso, né? Retrata e tenta expressar, tenta mostrar para todo mundo de uma forma bem diferente, né? Com seus desenhos, com suas colagens e tudo mais, ok? Os impulsos que animam o trabalho do artista, informados pela linguagem expressionista e de representação visual, vêm de sua pesquisa sobre a existência humana em um mundo globalizado. Borriguian é uma observadora atenta e já viajou, como continua viajando, extensamente. Sua produção reflete sua familiaridade com a cultura cosmopolítica, enriquecida pela troca constante. Muitos de seus trabalhos fazem referência à região mediterrânea, uma área que parece estar em perpétuo tumulto. Tá? Então isso aqui é só para você entender mais ou menos como ela procede nos trabalhos. Na página 18 nós temos uma obra dela também, né? Aqui nós temos vários fragmentos de possíveis inspirações. Nós podemos ver, por exemplo, o rosto da rainha Nefertiti, né? Aqui nós temos a Nefertiti, busto da rainha Nefertiti, e aqui nós vemos um pedaço do rosto dela, nós vemos um pedaço do rosto do busto do Tutankhamon, tá? Então, isso aqui também tem um significado, isso aqui também tem uma mensagem. Por exemplo, as cores, elas podem estar remetendo à primavera árabe. O que é a primavera árabe? É aquele momento cheio de flores, né? As flores desabrocham e fica tudo lindo, maravilhoso? Não. A primavera árabe, ela trata-se
vários protestos que ocorreram, né, lá nessa região e que culminou, que eclodiu, né, teve seu ápice ali em 2011. Então eram muitos protestos, muita passeata, muita briga. E esse vermelho pode simbolizar, lembrando, não estou afirmando, pode simbolizar alguns massacres que ocorreram durante esses protestos. Tá? Era protesto contra diversas situações, tanto política quanto de Estado. E esse vermelho, ele pode simbolizar talvez um massacre ocorrido ali em 2011, né? Porque é algo muito forte com relação ao país dela, né? Então ela quis mostrar para o mundo algo que estava acontecendo em seu país, certo? Eu vou ler esse trechinho aqui, eu gostaria que vocês acompanhassem e quando eu pedir, eu gostaria que vocês marcassem aí, tá? Grifassem. Então olha lá, na página 18, embaixo da imagem, ok? Nela, vemos uma referência ao busto da rainha egípcia Nefertiti, que faz parte do acervo de Neues, Museu de Berlim. Por que será que ele aparece cortado pela metade? Observamos no quadro algumas palavras mais nítidas, como @Berlim, no canto superior na tela, e outras quase apagadas, como Akhenaton. Você consegue imaginar por que a artista escreveu dessa maneira? Então eu já acabei explicando aí o porquê de talvez ela ser vermelha. Mas eu gostaria que vocês pensassem por que existe ali o @Berlim, por que existe o Akhenaton, né, palavras ali. E pode escrever aqui mesmo na apostila, tá? Escrevam aqui e me manda depois a foto do que você fez, certo? Não tem problema não. Aí a gente vai conversando a respeito. Isso aqui não tem certo nem errado, eu quero ver a sua percepção em cima da imagem. A pintura do rosto no canto superior esquerdo parece fundir-se a outro busto famoso, o do faraó Tutankhamon. Para tentar desvendar as motivações da artista, precisamos conhecer a história. Então lembra que eu já falei até da história da Primavera Árabe, tá? Se puderem, deem uma pesquisada um pouquinho mais a fundo. Eu não vou entrar em detalhes porque a gente tem que falar de arte, não sobre outras coisas, tá? Então, mas é interessante, se você quiser dar uma olhadinha, pode ficar à vontade. Ao lado do faraó Akhenaton, a rainha Nefertiti realizou uma grande reforma no campo religioso, político e artístico do Antigo Egito. Essas mudanças, no entanto, duraram pouco, já que Tutankhamon, sucessor de Akhenaton, morreu misteriosamente aos 19 anos. Sua morte precoce fez com que os antigos sacerdotes voltassem ao poder e desfizessem tudo o que Akhenaton havia feito, inclusive apagando seu nome dos templos e destruindo seus monumentos. Será que isso explica por que Ana Bourguignon representou o nome desse faraó quase apagado? Para se pensar, tá? Isso também para você poder responder a questão da imagem. Tá? Então vai pensando. Para ler uma obra, podemos lançar mão de diversas estratégias, como fizemos até agora. Por exemplo, descrever exatamente o que estamos vendo. Importante, podem grifar isso aqui, tá? Conhecer o contexto histórico com o qual ela se relaciona e, em alguns momentos, arriscar interpretações sobre o que achamos que ela pode estar representando. Pode grifar todo esse parágrafo, tá? Para ler uma obra, podemos lançar mão de diversas estratégias, como fizemos até agora. Por exemplo, descrever exatamente o que estamos vendo, conhecer o contexto histórico com o qual ela se relaciona e, em alguns momentos, arriscar interpretações sobre o que achamos que ela pode estar representando. Então, além de você observar a obra, de você tentar fazer ali uma conexão, tentar fazer uma comparação com algum estado, com algum acontecimento,
às vezes você não consegue isso apenas observando a obra. Aí você tem que ter a sua própria dedução, né? Se não está lá explícito, debaixo da obra, o que o artista realmente quis representar com aquilo, você vai ter uma interpretação de obra, eu terei outra, o seu colega vai ter outra. Então é muito pessoal isso também, ok? E para finalizar ali, ó, com o auxílio do professor, procure observar outros detalhes, como as cores utilizadas na pintura e as sensações que elas trazem. Tente identificar outros desenhos na tela e converse com a turma sobre suas impressões a respeito da obra. É claro que nós não podemos, né, conversar com a turma. Questões a respeito da cor, eu falei já, né, o que pode ser. Gostaria que vocês até pudessem, não precisa se aprofundar no que foi a Primavera Árabe, mas dá uma olhadinha no que foi a Primavera Árabe, um resumo breve só para você entender e tentar fazer essa associação. E a atividade seria essa, você descrever essa obra para mim, o que você encontra nela, o que você está vendo nela, o que você acha que ela é, que mensagem essa obra está transmitindo, né? Depois dessas informações que vocês tiveram sobre o Tutankhamon, o Akhenaton, a Nefertiti, Primavera Árabe, observem novamente a obra, veja cada detalhe. Não esqueça das palavras também, @Berlim, o Akhenaton sumindo ali, ó, tá? Observa e vai fazendo essa descrição. Essa nossa atividade dessa semana vai ser essa, apenas a observação, a apreciação da obra e a descrição da sua percepção em cima desta obra, o que você está vendo, o que você acha que pode ser. Tá? Então, faça essa descrição para mim. Pega assim uma folha de caderno e vai escrevendo tudo o que você acha que pode ser. E depois você tenta associar, fazer algo bem bonitinho e me envia. Tá? Observa, fica um tempinho olhando, analisando, leia de novo esse trechinho, página 18 e página 19 que eu li com vocês aqui, para melhorar essa associação. Depois que você ler tudo, aí você me faz essa associação. O que você está vendo nessa obra? O que você acha que mensagem ela está transmitindo? Certo? Então, esta é a nossa atividade desta semana. Não esquecendo, o vídeo ele sempre será posto, né, será postado no fórum. A atividade será postada em produção acadêmica. Então você fez essa atividade de observação e descrever a imagem para mim, o que você acha que está acontecendo, você vai postar onde? Produção acadêmica. Vou deixar um tópico lá, vou abrir o tópico Ana Bourriguian e você coloca lá. Na obra de Ana Bourriguian podemos ver. Aí você vai descrever, tá? Eu posso fazer associação das cores, as cores podem ser isso, o rosto da Nefertiti pode representar isso. Lembrando que nem tudo está explícito ali. Tem muita coisa que vai ser sua interpretação, o que você acha, o que você acredita que há. Como eu disse, não tem certo nem errado nessa atividade. Tem a sua opinião, o seu ponto de vista. Tá? Então, você vai me passar o seu ponto de vista a respeito da leitura desta imagem, certo? Então não se esqueçam, na produção acadêmica vocês irão me passar esse relato, ok? Pessoal, grande abraço. Próxima aula a gente prossegue, tá? Tem mais um pouquinho para falar ali sobre a Ana e depois a gente prossegue com o conteúdo. Grande abraço, até a nossa próxima aula, tá? Cuidem-se.